Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de B é para construir. O episódio de hoje traz uma novidade divertida, impressão 3D. Então somos totalmente novos nisso, a Creality nos enviou uma incrível e enorme impressora 3D para imprimir peças de carro e o objetivo é imprimir nossa primeira peça de carro em 3D. Fique! Primeiro, vamos desembalar e configurar a impressora 3D CR 10 Max da Creality da China. Ela tem uma superfície de impressão de 450 por 450 milímetros, o que é enorme e ótimo para imprimir peças de carro realmente grandes. A iluminação deste quarto é bastante ruim, mas vamos trabalhar nisso. Oi pessoal, já configuramos a impressora 3D e seguimos em frente. Eu meio que projetei uma pequena peça de demonstração e tentamos começar e, na verdade, o que aconteceu foram grandes falhas, né? O motor da impressora estava indo para lá ou a cabeça estava indo para lá e pulando fora das engrenagens e coisas assim. E eu pude perceber que a impressora realmente não conseguia identificar onde esta peça estava orientada, Matthew. Como isso é chamado? Então, sim, isso nos leva ao problema que encontramos, na verdade. A impressora, seja com a gente configurando-a ou em algum lugar na peça de envio, o interruptor de limite realmente quebrou. Podemos ver aqui, embora seja difícil, que temos um interruptor de limite bem ali que clica. Permite que os motores saibam quando atingiram seu limite. Quando isso chegar aqui, você vai querer clicar e dizer que atingiu seu limite. Mas o interruptor estava quebrado e eu achei que estávamos muito ferrados. Liguei para o Matthew da Design Prototype Test e perguntei se ele tinha um interruptor, pois queria fazer isso funcionar hoje à noite e se ele poderia passar para nos mostrar e ensinar a operar a impressora. Agora vamos desmontar esta peça, instalar o novo interruptor e ver se temos mais sorte. Tiramos o interruptor ruim, que estava quebrado. Veja o pequeno interruptor clicável no final. Vamos parafusar de volta na alimentação, passar o motor por ali, parafusar tudo e deveremos ser capazes de rodar algum software. Está feito. Conseguimos fazer nossa primeira impressão 3D. Quão legal é isso? Bom dia, pessoal. É um novo amanhecer. Estou muito animado para continuar trabalhando com esta impressora, agora que conseguimos conectá-la. Sinto que as possibilidades são infinitas, então eu estou naquela zona onde estou realmente animado para aprender coisas novas. Então devemos continuar testando coisas novas. Então, a próxima coisa que precisamos testar é o material que vamos usar para as peças do carro. O conteúdo da caixa é um ácido polilático de alta temperatura, um plástico resistente a temperaturas mais elevadas. Porque se o interior do seu carro ficar ao sol, são altas temperaturas, né? Sol direto no exterior são altas temperaturas. Motor com altas temperaturas, então precisamos nos acostumar a isso. Agora, uma descoberta que faço ao aprender uma nova linguagem de programação. Quando estou aprendendo um novo software, aprendendo algo novo. Se divertir e ser criativo pode realmente ajudar a impulsionar seu aprendizado. Um pouco, então eu sinto o mesmo com carros, cara. Construir uma rat rod ou algo que não seja tão, de alto risco pode ser muito divertido. Então, Chelsea desenhou isso em um pedaço de papel e é uma gravata de camisa. E ela queria uma gravata de camisa do Mickey Mouse. Somos grandes fãs da Disney, os maiores. Temos passes anuais e tudo mais. Então, ela queria uma gravata de camisa do Mickey Mouse. Então, ela pegou as dimensões de como ela queria. Então, eu trouxe uma régua,
Levei isso para o meu software 3D e então eu modelei essa gravata de camisa como ela queria. E então eu a coloquei no software de fatiamento e criamos um arquivo fatiado com todas as nossas configurações de impressora aqui. Tudo é basicamente padrão. Tudo está praticamente no padrão. Então agora o que vou fazer é carregar a impressora com o nosso ácido polilático de alta temperatura. Salvarei o arquivo em nosso disco, jogarei na impressora e o imprimiremos. Esta é minha primeira impressão do Mickey, com vários fios, pontos de parada, marcas e globos de plástico com aparência ruim. A parte de trás está ok, mas não foi bem limpa. A escala estava errada, então no próximo modelo eu ampliei e consegui algo funcional, apesar de querer um pouco maior no final. O preenchimento tinha um pouco de depressões nas orelhas, então temos a versão 1, depois passamos para a versão 2, e então descobri algo meio engraçado. Todo esse tempo estávamos imprimindo com o que eu pensava ser uma ponta de fluido de 0,8 milímetros, então mais plástico saindo o tempo todo. Então é isso que você diz ao software para fazer. Então ele tenta empurrar mais plástico para fora, na verdade era uma ponta de fluido de 0,4 milímetros, e é por isso que em algumas dessas áreas de ponte você pode ver o estranho desleixo e coisas assim, não parece bom. Então agora esses são chamados de preenchimento. De qualquer forma, agora que eu disse que era 0,4, na verdade, você pode ver que a qualidade é muito melhor e a definição de tudo parece realmente muito bom agora. Então estou feliz com esse resultado, então fiz algo legal para a Chelsea e trouxe para casa. Depois disso, eu imprimi algumas orelhas do Mickey, que eram bem legais, e depois disso eu realmente imprimi uma réplica de Hogwarts, que era bem legal, mas isso levou à nossa primeira falha de impressão, que provavelmente foi devido a rodar a impressora em uma velocidade muito alta. Então estamos começando a aprender quão rápido podemos ir com velocidades diferentes, diferentes calibrações e coisas do tipo. Então eu imprimi uma colher para testar os suportes, sendo a colher uma forma assim, imprimindo em uma superfície plana assim. Tivemos que aprender sobre suportes e como imprimir coisas no ar que tem saliências. Nos saímos bem com suportes na primeira tentativa e acabei com uma colher impressa em 3D. A peça que fiz é, na verdade, um aconchegante verdadeiro. E diz B é para ter cuidado. Essas coisas são tão saborosas, mas isso é realmente feito de poliuretano de alta temperatura. E fizemos um teste nele. É difícil de ver, né? Tá meio brilhante aqui. Onde o atingimos com um soprador térmico por cerca de 2 minutos a mais de 5 ou 600 graus e ele não derreteu. Então sabemos que isso é ótimo para buchas de escape. O material, não o porta-latas. Após realizar testes de impressão com diferentes velocidades, materiais e suportes, é hora de construir a ventilação que vai sobre o kit de carroceria larga no Huracan. É uma peça massiva e divertida e temos que descobrir como levá-la do espaço do modelo 3D teórico para o Fusion 360, depois para o programa de fatiamento e finalmente trazê-la para cá. Iniciando no 3D Studio Max, onde o modelo original foi criado. Meu amigo Kaysel Salim projetou este modelo e as ventilações para o paralama do Lamborghini. Estou isolando uma das ventilações. E estou exportando para o Fusion. No Fusion 360, estamos definindo a escala para as dimensões reais da ventilação. Para isso, peguei as dimensões do paralama e defini a ventilação para as dimensões corretas em comparação. Em seguida, colocamos em um plano de base e corto ao meio. Estou cortando ao meio porque é muito grande para imprimir inteiro, então temos que dividi-lo e imprimir como duas partes. Então, levamos para o software de fatiamento, que programa cada linha que a impressora 3D precisa imprimir, salvando como um arquivo G-Code que é enviado para a impressora
Bem, infelizmente voltei esta manhã e parece que tivemos uma grande falha na impressão. Então, tivemos esse grande aglomerado de coisas. É mais ou menos assim que costuma aparecer quando você tem uma falha na impressão. Mas, infelizmente, temos isso acontecendo também, o que não é bom. Você pode ver que nosso sensor BL Touch está muito mal dobrado e parece que tem, sim, muitos componentes cobertos. Vou seguir em frente e aquecer isso, tentar investigar e encontrar uma solução para consertar e trazê-lo de volta à vida, se possível. Parece que eu posso ver que tivemos uma correia. Parece que tivemos uma correia que se rompeu. Ah, cara, isso é ruim. Infelizmente, teremos que encomendar peças para o conserto, o que nos deixará fora de serviço por um período. Bem, pessoal, ótimas notícias. Graças ao Matthew, que me deu algumas dicas. Vocês se lembram do cara que me ajudou a montar tudo isso? Ele me deu algumas dicas sobre o conserto. Ele me disse que a correia não é uma correia única, que na verdade se encaixa na parte inferior, o que é uma notícia fantástica, então eu não precisava de uma nova correia, apenas encaixei aquilo. Retirei toda a sujeira de plástico e limpei tudo. E então eu fui fazer outra impressão de teste e estava observando muito de perto. E o que eu vi foi que vou tentar mover a cama aqui, provavelmente vai ser muito difícil mostrar isso para vocês, mas se você está no mundo da impressão, sabe o que está acontecendo, né? O filamento, né? Ou o material não está bem pressionado na placa, então é fácil de remover da placa. É mais uma forma arredondada do que plana e a coisa quer esguichá-lo de forma plana. Isso sugere que meu bico estava muito distante da cama. Fui às configurações da minha impressora e descobri que a variável do eixo Z foi movida para cima 1/10 de milímetro, né, o que fará muita diferença quando você está imprimindo apenas cerca de 0,3 milímetros. Então eu aumentei cerca de 30% por algum motivo estranho. Nossa última impressão falhou porque se descolou e jogou tudo para os lados, como visto no lapso de tempo. Apesar disso, é divertido, pois é tentativa e erro com baixo investimento, já que um rolo custa cerca de $13, fora a conta de luz. Felizmente, nada quebrou e estamos de volta à corrida. Vou ajustar a distância do eixo Z e voltaremos a imprimir. Tudo bem. Então, como vocês acabaram de ver, conseguimos fazer uma boa impressão da nossa segunda peça. Então, se temos essa peça aqui e então temos a outra peça aqui, elas se conectam, podemos, fazer um pouco de trabalho para basicamente soldá-las juntas e teríamos nossa ventilação. Então, o que eu fiz foi pegar essas duas coisas, meio que juntá-las, fui até nosso paralama e garanti que se encaixassem bem e se encaixam muito bem, o que é super incrível, porque isso significa que nosso modelo em espaço 3D é extremamente próximo do que construímos no espaço físico, apenas de cabeça. Essas realmente se encaixam, o que é ótimo. Então comecei a pensar sobre como montar essas coisas no carro, considerando a ventilação e a entrada de muito ar. Não quero que ele seja arrancado do carro. Isso me fez pensar que precisamos construir algo dentro desses. Há algumas maneiras de fazer isso: imprimir suportes e soldá-los de plástico, fixá-los com fibra de carbono ou resina. Mas como estamos apenas nesse ponto, isso basicamente levará 2 dias de impressão para chegar aqui. É um erro que levou cerca de 4 dias, mas não é muito longe para voltar e meio que começar do zero. Então esses foram realmente bons testes. Isso nos ensinou que nossa forma está perfeitamente correta. E agora é hora de construir a partir daqui e garantir que, você sabe, podemos realmente transformá-lo em uma peça de carro, não apenas algo legal para olhar. Então vou entrar no software de modelagem 3D e vou pegar este modelo e vou construir esta borda para ser bem grossa. E então, o que poderemos fazer com isso é parafusar por baixo do kit de carroceria larga. Então poderemos, você sabe, fazer linhas, cortar nosso buraco de ventilação e então colocar um monte de parafusos nesta coisa para que possamos fixá-la ao carro de forma bem forte. Então, muita impressão agora.
acabamos de terminar a impressão em ambas as peças de ventilação com o novo tipo de corrimão mais espesso. Então hoje o que vou fazer é finalizar essas peças. Elas foram impressas com andaimes ou suportes e isso é basicamente algo temporário que vem por dentro e depois temos que retirá-lo, mas na verdade imprimimos isso com um tipo diferente de material. É chamado de PTEG, é um plástico mais duro e é realmente muito difícil remover os suportes daqui. Então acho que vou ter que recorrer a uma lixadeira. Caio estava usando nossa ferramenta super perigosa de afiar onde estávamos retirando isso e ele realmente atingiu sua mão e machucou muito a mão. Fs para o Caio no chat, mas meu trabalho hoje é limpar isso para obtermos nossa superfície final e então eu realmente vou conectá-los, vou usar uma caneta de impressora 3D e meio que soldar essas coisas juntas, então vou começar a separar isso, né? É um ótimo exemplo, né, de como os suportes parecem, você pode ver essa linha bem aí, isso é todo o suporte desculpe, né? Isso é todo o suporte e então essa é a peça. Você tem que tirar todo esse suporte daqui. Ok, peço desculpas, a iluminação aqui está bastante ruim, mas temos ambas as peças bem limpas e lixadas. Usando a roda de corte com o disco de lixa nela, foi muito mais seguro do que usar aquela ferramenta de metal, então isso saiu bem e acho que estas estão bem lixadas. Isso, eu não tenho nenhuma textura realmente séria ao toque, eu não acho que vai ficar melhor do que isso e eu não acho que o carbono mostrará algo. O plano é envolver as peças em fibra de carbono, mas antes é preciso juntá-las. Então, seguindo o conselho do Matthew, comprei uma dessas pequenas, é como uma caneta de impressão 3D e ela aceita o filamento usado para criar a peça também serve como um soldador, passando por trás e aquecendo a ponta. Então ele disse, prepare sua peça como se fosse soldar, então vamos biselar as bordas aqui para criar um espaço que o filamento possa. Preencho e então sigo em frente, pregando em todos os cantos. Certifique-se de que está na posição correta que eu quero e então eu vou em frente e preencho esse bisel, conectando essas duas peças. Tudo bem, isso demorou um pouco mais do que eu gostaria, estou aprendendo algumas coisas, então quando você imprime sua primeira camada, na verdade não é tão alta quanto as outras camadas. Então, quando tivemos essa camada aqui, isso realmente fez com que essa peça não fosse tão alta quanto essa peça. Mas com bastante lixamento e tudo mais, eu meio que consegui que fosse uma superfície agradável, mesmo sem imperfeições ou qualquer coisa. Então, da próxima vez que eu imprimir essas peças, eu posso imprimi-las de uma maneira um pouco diferente. Dessa forma, temos mais uniformidade quando fazemos a fixação. Então, a fixação parece boa e forte. Mas você sabe, essas coisas são legais, pois as fibras vão em direções diferentes e se sobrepõem. Então, isso torna realmente muito forte. Apesar de ser um ponto fraco, esta peça será envolvida em fibra de carbono, tornando-a muito resistente. Como é apenas uma ventilação de ar, não precisa ter resistência balística, então não há motivo para preocupação. Então vamos mostrar para vocês no carro, ok? Então vou dar a vocês um pouco dos bastidores. Este é o nosso alargador de carroceria em fibra de carbono. Estamos no meio do processo de resina e lixamento. Então você pode ver que tem um pouco de uma face irregular, mas de qualquer forma é bom para dimensionar. Então você pode ver que se encaixa aqui muito bem e está tocando em todos os 4 cantos, mas você tem um pouco de altura extra bem aqui neste canto onde gostaria de ser lixado, mas vou fazer todo esse ajuste final uma vez que esta peça esteja pronta. Então não temos como, caso haja alguma mudança na superfície, mas estamos realmente falando sobre o que é isso, 2 milímetros ou algo assim. Além disso, está parecendo muito bom. Está parecendo... Estou muito feliz. Finalmente conseguimos construir nossa primeira peça automotiva com a impressora 3D, uma forma única e difícil de conseguir, que saiu diretamente do cérebro do meu amigo Kaisel Salim. Para um computador, através de uma renderização de volta na vida real, sob nosso kit de carroceria largada. Estou realmente orgulhoso disso. Agora só precisamos espelhar uma e imprimir a versão espelhada para o outro lado.
Então, podemos começar a envolver esses em fibra de carbono. Espero que tenham gostado de assistir e percebido minha empolgação com a impressão 3D. É minha nova ferramenta favorita na oficina, de longe. Estou viciado nisso. Temos imprimido algo todas as noites desde que o conseguimos.